Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações na noite de hoje. E assim convidamos a todos, internautas, que nos acompanham neste momento de comunhão com Jesus, que Ele possa nos fortalecer-nos, possibilitando-nos adquirir o equilíbrio através da mensagem do Evangelho. E assim, daremos continuidade ao capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 11 e 13. Divaldo Pereira Franco, através do Espírito Joana de Ângeles, passa-nos uma psicografia que nos esclarece que o Espírito Lacordaire era um abade, padre, em uma existência anterior. Teria sido um ateu convicto e não acreditava em Deus. Agora, na última existência, ele veio numa família de religiosos, de devotos, mas com uma missão muito grande, de servir ao próximo, transferir esclarecimentos aos sofredores deste plano. E nessa existência foi um grande pensador e defensor dos direitos humanos da época. Diz Joana de Ângeles, que comenta que as pessoas que se dizem ateus na atual encarnação, geralmente em encarnação passada, absorveu informações filosóficas distorcidas. E por ser um ateu, assim procedeu, faltou-lhe humildade. E do outro lado, não acreditava na vida espiritual e a compreensão porque vivemos ou estamos aqui nessa escola chamada planeta Terra. Então, como vamos definir a humildade? É a virtude que nivela todos os homens, eliminando a falsa ideia de superioridade de uns à frente do outro, propiciando assim o progresso espiritual que os aproxima de Deus. Então, cai por terra então que não é pessoas que moram num bolsão de pobreza, que andam mal vestido e que por vezes não têm como se alimentar, se vestir, sem estudos e etc. Humildade é um estado de alma, é uma virtude bem esquecida na maioria dos povos da terra. Será que poderemos ser caridosos com o próximo sem humildade? Não poderemos, pois esse sentimento nos diz que nós somos todos irmãos e que devemos nos ajudar uns aos outros, assim nos conduziremos ao bem. Então, será possível sermos humildes sendo orgulhosos? De maneira alguma, pois a humildade nos eleva moralmente, possibilitando-nos um progresso mais rápido, enquanto que o orgulho representa um grande obstáculo à nossa caminhada. O orgulho é o terrível adversário da humildade, porque os dois, eles caminham paralelamente juntos. Assim, poderá haver humildade na riqueza? Sim, porque a riqueza não é um mal. Ela torna-se boa ou ruim conforme a utilidade que a damos. E assim, o importante é que não nos inspire orgulho e nem cause obstáculos ao desenvolvimento moral. A riqueza, ela nos leva à tentação, à fascinação,
mas quando bem orientada pela humildade, é regulada com o critério de moderação, de bom senso, tornando-se origem de um grande bem. Então, quais são as consequências do orgulho? Transtorno na vida pessoal, na vida social, rivalidade nas classes e nos povos, intrigas, ódios, guerras, dissensões, separações e etc. É imperfeição que bloqueia o progresso do espírito e leva a assumir débitos cujo resgate é doloroso e transcende a encarnação presente. Estamos sempre num processo de ação e reação, colhendo sempre o resultado das nossas boas ou más ações. Tudo é questão de escolhas. Qual então é o motivo do orgulho? Para que ele existe? Ele existe em decorrência da ignorância dos reais valores da vida, que leva os homens a pensar egoisticamente na sua realização pessoal e a tratar com desprezo os nossos semelhantes, esquecendo-os que o nosso próximo é irmãos perante Deus. De todos os males, o orgulho é o mais terrível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios. A inteligência, desprovida do suporte moral do Evangelho, gerando sentimentos presunçosos de superioridade, levando consequentemente à insubmissão a Deus, porque nós não respeitamos as leis divinas, queremos fazer ao nosso modo. E assim, daí nos perguntar quais então são os reais valores da vida? É o progresso, é a renovação, através da humildade. Ela é o caminho. Ninguém é impedido de corrigir-se dos vícios do orgulho. É o roteiro de luz que nos possibilita avançar e sair deste lamaçal que é a boa nova, o Evangelho. Ele é o roteiro de vida para nós. Então, como nós vamos combater o orgulho? Estudando, pesquisando, analisando, aprendendo a discernir, a rever as nossas atitudes e usando o Evangelho de Jesus, procurando vivenciar os ensinamentos neles contido. A humildade, ela é o antídoto do orgulho. O orgulho nos causa muitos vícios, como paixões pelos bens materiais, inveja, ciúme, egoísmo e etc. E quando esses vícios do orgulho faz morada em nossos corações, a vida nos torna um tormento constante, porque sempre estamos preocupados em ter algo além das nossas necessidades. E às vezes acontece que este orgulho nos chega ao extremo e assim é um indício de uma grande queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Quanto maior a subida de um orgulhoso, mais terrível será a sua queda. Por quê?
porque é um aprendizado para ele rever as suas ações na sua vida. Será que um dia então o orgulho deixará de ser mal na sociedade? Sim, os que atendem aos apelos fraternos do Evangelho, a justiça divina reserva para eles processos dolorosos de correção mediante reencarnação adequada. O que devemos então fazer para obtermos graça diante de Deus? Devemos ser humildes, caridosos para com o próximo, fazendo nas nossas ações diárias, usando a humildade entre os pequenos deste mundo, pois que será grande na eternidade. As posições sociais de destaque, elas não são condenáveis, pois elas são naturais na sociedade em que vivemos, faz parte do nosso mundo e ela oferece ocasião para que os superiores e os subalternos guardam relacionamentos fraternos e mantenham respeito recíproco, aprendam a conviver com as diferenças de responsabilidade. O que é condenável são os abusos daqueles que ocupam tais posições. O que faz com que essas distinções sociais, os títulos, as vantagens da fortuna, medem-se pelo valor adquirido, monetário, pois todos, não devemos esquecer, são iguais diante do perigo do sofrimento e da morte. E assim, não devemos envaidecer do cabedal de conhecimento, porque esses conhecimentos ele tem limite muito estreito neste mundo em que habitamos. Assim sendo, ele deve ter humildade para reconhecer que não sabe tudo e que lhe resta muito a aprimorar. Por quê? Porque em cada existência, cada um de nós habilita-se numa necessidade. Então, somente com uma existência, nós não poderemos adquirir maiores valores. Por isso que ela é feita paulatinamente, devagar. E assim, o que nos resta a aprimorar e desenvolver, para isto estamos na Terra. Assim, para que vamos nos envaidecer? E sim, devemos utilizar, sabendo realizar o que já possuímos, para ajudar aqueles que têm uma dificuldade maior em termos de inteligência. Isto também é humildade em aprendermos a reconhecer a dificuldade do outro e ir ao encontro dele para ajudar. É uma forma de humildade. Então, é possível ao homem saber tudo? Não. O conhecimento é-nos facultado paulatinamente por Deus, de acordo com o esforço despendido, o merecimento alcançado no decorrer das nossas encarnações. Assim, Deus permite desenvolver a nossa inteligência para que possamos evoluir, utilizar no serviço do bem, buscando desenvolver as inteligências retardatárias através de um relacionamento fraterno que deve existir entre as criaturas.
A humildade faz com que tenhamos paciência, compreensão, entender a dificuldade do outro e ali aprendermos a criar mudanças para que a humildade possa alcançar o nosso irmão de caminhada. E a nossa inteligência, ela é feita por estudos, ouvindo, conversando e etc. Tudo aquilo que nos edifica pelo trabalho edificante em benefício de todos. É a forma mais elevada, é o esforço próprio dentro da humildade e do amor. Não existe outro caminho a não ser estes. Será então a inteligência desenvolvida é sinônimo de espírito evoluído? Porque às vezes nós observamos pessoas com um raciocínio lógico, rápido, mas não necessariamente quem os tem essa rapidez de inteligência que caracteriza um espírito evoluído. É o seu progresso intelectual e moral. É os dois que precisa caminhar juntos. Mas pode decorrer que uma inteligência humana bem desenvolvida intelectualmente não esteja acompanhada desse desenvolvimento espiritual ou moral. O grande erro das criaturas humanas foi valorizar exageradamente a inteligência, desprezando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Porque o sentimento do coração faz com que nós possamos adquirir uma sensibilidade amorosa ao nosso próximo, vendo nele um irmão para auxiliar. E a humildade é ela que faz este reconhecimento. Acontece que observamos às vezes um atraso mental que se verifica em algumas pessoas, pois é uma expiação dolorosa decorrente de abusos que fizeram das suas faculdades de inteligência no seu passado. É um estacionamento temporário agora, porque passa o espírito com a finalidade de corrigir-se. E assim, a inteligência é um instrumento de progresso que, quando utilizada com os bons sentimentos e voltadas à causa do bem, faz grandes realizações. Quando, porém, mal empregada, acarreta sofrimentos aos atingidos, assumindo graves débitos aos seus causadores. E assim, contamos sempre com a ajuda do plano espiritual para o desenvolvimento da nossa inteligência quando encarnados, porque muitos são os espíritos que aqui vêm com a missão de nos esclarecer, fazendo com que possamos assim auxiliar no nosso aperfeiçoamento. A questão é a nossa vontade e o nosso desejo de nos melhorar, de fazer com que a virtude da humildade passe a ser em nós um hábito diário. E assim, esses espíritos nos auxiliam e muito. Nós precisamos aprendê-los a ouvi-los com a intuição. Humildade é, sobretudo, independência. Por quê? Porque ela nos dá uma liberdade maior, liberdade interior,
que nasce na profundeza do nosso espírito, apoiando-nos permanentemente a renovação para o bem. Cultivá-las é avançar para frente sem prender-se, é projetar para o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa de amor a cada dia. Para isso que nós estamos aqui nesta vida, para aprendermos a utilizar a humildade ao nosso proveito e, consequentemente, nos ajustar com o nosso semelhante. No Livro dos Espíritos, na pergunta 919, está assim: qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem para melhorar-se? Aí a resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E logo em seguida vem para nós Santo Agostinho dizendo assim: fazei como eu fazia quando eu estava em vida sobre a terra, a fim de que cada jornada eu interrogava a minha consciência, fazia sempre uma revista do que fizera no transcorrer do dia e me perguntava se faltava algum dever e se ninguém tinha nada que lamentar de mim. É isto que nós precisamos a cada dia fazer esta reflexão, fazer estas perguntas para nós. Então, refletindo do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Este foi o exemplo maior que nós tivemos na terra como humildade. Agradeço a todos e muita paz em nossos corações. E assim, agora, encaminhando para o encerramento, convido a todos para fazermos a nossa vibração. O que é vibrar? É dar o nosso melhor sentimento de amor, de amorosidade. E sendo assim, nesses instantes, convidamos a todos para nos sentir intimamente a presença de Jesus junto a nós, para que Ele possa assim transmitir a todos nós o teu amor, a tua paz e o teu carinho a nós. Que nós possamos assim receber nestes instantes a tua luz de bondade, reconfortando os nossos corações para continuarmos com a nossa busca de renovação. Senhor, nestes instantes, derrama a tua luz de paz sobre nós. Ainda temos em nossos pensamentos pessoas que faz preocupações. Gostaríamos, Senhor, de rogar a elas também a tua paz, dando a elas o entendimento necessário da observância das tuas leis. Colocas, Senhor, nos corações destas pessoas todo o seu amor, a sua esperança, para que elas possam
renovar, buscando nelas a sua própria luz, que o Senhor assim neste momento acrescentará. E por último, Senhor, traga em nossos lares a paz, a compreensão, a tolerância de caminharmos juntos, buscando a convivência da ternura, da doçura do teu amor. Envolva, Senhor, os nossos lares. E assim agradecemos por tudo que o Senhor nos deu e que tua paz permaneça em nossos corações. Graças a Deus.